Seção 3. Sintonia reajustada. Orientação à disposição. Deus se revela por seu nome redentor Jeová Raá, que traduzido é o Senhor é meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Direção é uma bênção redentora. Pague nosso favor em nosso lugar quando Jesus deu sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 14 e versículo 15, para nos redimir para si mesmo como nosso pastor e guia. Capítulo 21. O cálice amargo. Nas primeiras duas sessões desse livro, mostramos a você o caminho de volta para Deus e como ter a paz e a dignidade restaurados na sua vida. Nessa sessão, você descobrirá como ser dirigido pelo Senhor para escapar da confusão e instabilidade que assolam tantas vidas. Para ser bem-sucedido, você tem que tomar decisões acertadas. A Bíblia diz: o Senhor te guiará continuamente. Isaías 58, versículo 11. O Senhor guiará você com seu conselho. Salmo capítulo 73, versículo 24. O ritmo de Deus é bonito. Você e eu fomos criados para conhecer a Deus, fazer parte do seu plano divino e cumprir seu desígnio. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Como a órbita das estrelas, ou o ritmo das estações do ano, o plano de Deus para cada vida é bonito e perfeito. Tiago capítulo 1, versículo 17. Depois, porém, que Adão e Eva desobedeceram no Éden, o pecado passou a dominar suas vidas e de seus descendentes. As pessoas tornaram-se subservientes a outro mestre, Satanás. Cada propósito da vida, que antes era bom, puro, bonito e devia ter sucesso, tornou-se ambíguo. As motivações tornaram-se tortuosas, os objetivos distorcidos. A direção foi perdida e o rumo tornou-se confuso. Romanos capítulo 1, versículo 21, Jeremias capítulo 50, versículo 6, Lamentações capítulo 4, versículo 14, Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15, Atos capítulo 28 e versículo 27, Efésios capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Os caminhos tornaram-se armadilhas. Os corações humanos foram ameaçados pelo terror. Os sonhos foram despedaçados. Felicidade e sucesso tornaram-se coisas ilusórias. Conflitos intermináveis tomaram o lugar da realização. Trabalho enfadonho ao invés de prazer. Cada vida estava manchada pelo crime. O ar se corrompeu. O cálice da vida tornou-se amargo. Os caminhos da vida tornaram-se cheios de armadilhas e perigos. As pessoas perderam o rumo. Salmo capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 6 e Romanos capítulo 3, versículo 23. Coisas como realização e sucesso foram subvertidas. O entendimento foi obscurecido. A confiança foi quebrada. Onde se prometera o vestido de noiva, deu-se uma mortalha. A escravidão tomou o lugar da liberdade. A porção da vida tornou-se bilis, ao invés de néctar. Panos de saco tomaram o lugar das roupas de seda. Isaías capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, Jeremias capítulo 8, versículo 22 e Jeremias capítulo 30, versículo 12 ao 13. Capítulo 22. Acabou a separação. Nesse labirinto de desilusões humanas, as pessoas precisam desesperadamente recuperar a direção de Deus para a vida. Os ideais de Deus são construtivos, seus motivos são puros e movidos pelo amor. Salmo 19, versículos 7 e 9. Desde a queda e a corrupção da natureza humana, contudo, uma força ou uma outra força tem sistematicamente empurrado as pessoas nas correntezas turbulentas da insegurança. Isso as tem lançado sobre o precipício das trevas completas e da separação de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías capítulo 53, versículo 6. A perda da sintonia, o trauma humano. Fora de sintonia com Deus por causa da astúcia do enganador, não podendo, por isso, receber suas orientações, a humanidade experimentou o dilema traumático sobre a qual Salomão escreveu: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12 e Provérbios capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que, porque as pessoas têm
alvos incertos e motivos confusos, elas são atraídas e enganadas pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Por causa da cortina de pecado que separa as pessoas de Deus, a orientação dele não pode dirigir o curso de sua jornada. Elas perdem o caminho e acabam encalhadas nos recifes. Se desviam e caem nas armadilhas. Cada sonho que vale a pena, cedo ou tarde, torna-se apenas uma miragem vazia. As pessoas precisam da orientação de Deus para que possam experimentar a verdadeira realização na vida. Capítulo 23. Livre do engano. O salmista Davi disse: "O Senhor é meu pastor", Salmo 23:1. O desejo de Deus é dirigir cada detalhe de sua vida para que você possa ter as experiências enriquecedoras do sucesso e da felicidade. Jesus disse: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas", João capítulo 10, versículo 10, João capítulo 10, versículo 14. Ele disse ainda: "O bom pastor dá a vida por suas ovelhas", João capítulo 10, versículo 11. Jesus tornou-se o seu pastor e guia quando deu sua vida por você. Ele morreu por você para abolir para sempre os pecados que os separavam de Deus. Agora ele quer lhe mostrar o caminho para uma vida real. O saqueador astuto. As pessoas têm errado o caminho por causa do pecado na natureza humana caída. A rebelião contra Deus abriu o caminho para Satanás poder subjugá-las, fazendo-as errar com toda sorte de enganos, artimanhas e ilusões. Estando separados de Deus pelo pecado, a liderança divina e a direção do Senhor foram suplantadas pela confusão e pela desilusão. Nunca fomos deixados vagando sem rumo. Deus, contudo, nos ama demais para deixar-nos à deriva no mar sem bússola. Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos encontrar o caminho de volta à sua família. A palavra de Deus diz: "As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus", Isaías 59, versículo 2. Mas Jesus quebrou a parede de separação que estava no meio, Efésios 2,14, levando em seu corpo nossos pecados sobre madeiro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Seu sangue foi derramado por muito, para a remissão dos pecados, Mateus 26, 28. E agora o pecado não terá domínio sobre nós, os que cremos, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque fomos libertados do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 18. A sintonia entre nós e o nosso bom pastor agora está bem ajustada. Fomos levados de volta, religados e realinhados com o Criador. Nossa linha de comunicação com Ele está livre novamente. A interferência e os sinais de estática foram eliminados. Nossa intimidade com Ele não será mais obstruída por atritos ou conflitos. Com os nossos pecados redimidos pelo sangue de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 14 e versículo 20, nada mais nos separa de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Levítico capítulo 17, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E Hebreus capítulo 10, versículo 18. O bom pastor deu sua vida pelas ovelhas. Ele disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14, 6. Ele é o caminho. Nele não há engano. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22.